Amados lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar do novo filme de ação da Netflix, The Old Guard, que tem a Charlize Theron como protagonista do filme e vem aí nessa aposta de novos filmes de ação da Netflix, como foi o caso de O Resgate, Esquadrão 6, mas tem alguns que também acabam caindo aí no erro, como é o caso de The Last Days in American Crime. E The Old Guard tem erros e acertos e a gente vai falar deles aqui no vídeo de hoje com spoilers, porque eu quero detalhar em alguns aspectos, algumas situações que me incomodaram ou que eu gostei, até mesmo aí no filme, então esse papo vai ser mais aberto aqui. Mas antes, não esquece de já deixar o seu gostei, comentem muito nesse vídeo, quanto mais vocês interagirem com o canal, mais o YouTube entende que você gosta do canal aqui, sempre te recomendo os vídeos e lógico, se inscreve e clica no sininho que cada vez vai garantindo mais, gente, tem que manter isso aqui, essa relação, entendeu? A gente acompanha um grupo de imortais que protegem o mundo há séculos, que é comandado pela Andy, a mais antiga de todos até então, mas eles acabam sendo enganados e estudados pela empresa Merrick. Em meio disso, o grupo se conecta com uma nova integrante, uma nova imortal que é a Nili, e eles precisam ajudar ela e acolher ela no grupo, justamente para continuar mantendo esse segredo do mundo. O filme é dirigido pela Gina Prince e ele é baseado na HQ do Greg Rucka, que também está responsável pelo roteiro do filme. E assim, gente, quando eu assisti sem saber absolutamente nada, eu não tinha assistido o trailer, eu só sabia que a Charlize Theron era a protagonista, eu amo essa mulher. Então, pelo que eu acompanhei de comentários de alguns colegas pelo Twitter, eu vi que eu acabei me impressionando um pouco mais com o filme, porque tinha alguns elementos que eram surpresas ali pra mim, como, por exemplo, essa imortalidade. Eu realmente achei que eles eram combatentes ali no início, e quando eu vi toda essa questão da imortalidade, eu gostei muito, mas ao mesmo tempo também me causou uma certa curiosidade excessiva em entender mais por que eles tinham esses poderes, por que eles eram imortais, se tinha esse background realmente aí na história. Então eu fiquei curiosa inclusive sobre algumas coisas que eles não responderam, até porque esse filme ele é mais introdutório, justamente para contar mais sobre o background, a história deles, o passado deles, até o momento em que eles se reencontraram e formaram esse grupo e começaram a salvar o mundo por aí. Também essa premissa dessa necessidade deles manterem tudo isso em segredo, porque eles correm risco e para justamente não terem aí os Merricks da vida para tentar estudar eles, pegarem eles como cobaia ou até mesmo algumas experiências que eles passaram ao longo desses anos. Mas qual que é o problema também dessa curiosidade excessiva? Porque esse filme, a história é justamente para tentar descobrir por que eles têm esse dom e no final das contas eles não respondem, eles não concluem ali o estudo e também pela sinopse oficial eles descrevem que eles são mercenários inexplicavelmente imortais. Então eu acho que talvez isso seja uma coisa que nunca seja respondido, mesmo se tiver outros filmes aí pela frente, como o final do filme deixa entender que teria uma continuação. Então se você é curioso, assim como eu, não esperem uma resposta com relação a isso. É bom até deixar claro que eu não acho que filme precisa responder tudo, mas eu acho que tem alguns detalhes que compõem a história que é importante se você introduz isso na história ou se você causa um grande impacto na importância daquilo para contar a história. Então é óbvio que a gente fica curioso para ter algumas respostas. E além disso, na primeira meia hora do filme, a gente tem uma grande cena de ação, que é ali no momento que eles são enganados. Eu gostei muito dessa cena, até porque ela é uma das melhores do filme, por ser uma cena mais escurecida. Eu já vou falar das cenas de ação um pouquinho mais à frente, mas é natural que os filmes de ação, eles tragam essa cena impactante, que nem, por exemplo, Esquadrão 6, que tem toda aquela cena de perseguição, mas a gente tem que tomar cuidado justamente nisso quando a gente tem essa cena introdutória para te falar, este filme é um filme de ação, a gente tem que perpetuar isso ao longo dele e trazer cenas mais ou menos que sejam no mesmo nível dessa cena, que é o que empolga a gente para assistir o filme de ação. Mas depois desse momento o filme ele acaba dando uma embarrigadinha aí para contar a história, a gente entender mais sobre as relações pessoais deles. Então ele é um filme que eu acho que ele precisaria melhorar em alguns aspectos do ritmo, até porque é um filme que tem 2 horas de filme. Eu acho que daria para tirar fácil aí uns 20 minutos de filme, meia hora, arriscando demais, para justamente dar uma melhorada nesse ritmo e trazer mais cenas de ação que acabam ficando mais pro final. E além disso, essas cenas de ação, elas têm muito cortes, mas conforme a gente vai acompanhando o filme, a gente percebe que muito disso também foi meio que para salvar algumas cenas que era nítido, que era muito
coreografado. Lógico, toda cena de ação de filme é coreografada, mas depende muito como que a gente faz a naturalidade ali. Então você quebra isso com os cortes para justamente trazer o ritmo e você não perceber tanto que tem uma coreografia. E por isso eu acho que aquela cena inicial ela é tão impactante, porque ela é uma cena mais escura, então você não repara em alguns detalhes, você repara mais na movimentação da luz, do tiro, por ser uma cena escura. Mas falando ainda da ação, é lógico que a Charlize Theron, ela se destaca muito. Gente, eu sou apaixonada por essa mulher. Sério, essa mulher é incrível, não tem como procurar defeito nela, inclusive da naturalidade que ela traz para as emoções. Eu realmente gosto muito e eu espero que a Netflix aposte bastante na Charlize Theron, como ela tem apostado no Chris Hemsworth e também no Ryan Reynolds. Um aspecto que eu gostei muito sobre esse contexto da história deles é como eles utilizaram eventos reais do mundo para explicar um pouquinho de atitudes que eles tiveram ao longo dos anos e trazer esse background da história deles, que eles estão aí há muitos anos resolvendo várias coisas para a humanidade e por causa de ações deles que algumas coisas andaram. Então eu gostei como eles utilizaram isso e a gente vê que a história tem um apreço histórico, como por exemplo quando eles citam Napoleão ou Cruzadas, e por isso eu também senti um pouquinho de falta deles darem um contexto maior, um peso maior para aquele artefato que a Indy usava, porque geralmente quando a gente tem esses filmes de heróis e tem um artefato que é muito diferente, que o protagonista utiliza, eles sempre acabam trazendo uma mitologia por trás, e eu senti que faltou um pouquinho disso, como por exemplo o machado de Thor, sabe? Em que aquele artefato acaba sendo uma personalidade também ali do filme, da história. Mas de contraponto, conforme a gente vai acompanhando essas histórias e as relações pessoais deles, tem algumas coisas que pra mim ficaram um pouco contraditórias. Como, por exemplo, apesar de ser compreensível e pessoal toda essa motivação do Copley de inclusive ter enganado eles, eu senti que ele foi um pouco ingênuo com toda a relação ali com o Marek, justamente por ele ser um agente da CIA, e quando eles até falam assim, ah, mas a CIA some com pessoas e sei lá o que, eu achei que ele foi muito inocente na intenção do Marek em não imaginar o que ele faria de fato com eles. É óbvio que eles precisavam de uma motivação para fazer essa virada, mas eu senti muito mais que ele tinha uma relação profissional ali com eles, não tanto pessoal, para ter tido essa virada. Então não me pareceu uma atitude tão convincente essa virada dele aí, e mesmo que você compre, ainda assim depois, quando a gente vê o Brook sendo expulso do grupo por basicamente fazer a mesma coisa que o Copley, a gente vê que ele é expulso, mas o Copley acaba meio que sendo o agente. Ele é tipo o Charlie das Panteras agora para os Imortais, ele vai achar os jobs lá para eles, mas eu senti que se um traiu e foi perdoado, o outro não, eu achei um pouquinho confuso tudo isso. É óbvio que foi justamente para trazer aquele final em que ele encontra a Queen, ainda mais ele vindo desse papel de traidor, provavelmente eles vão ser os novos vilões, já que o Marek teve o fim dele. E também sobre essa história dela, eu gostei muito, é um contexto pesado para a história, mas eu fiquei curiosa de entender como que a gente chegou naquele final. Provavelmente é um contexto para o segundo filme, para uma possível continuação, porque dá pra gente ver pela narrativa que eles sempre estão levando para uma possível continuação, e tá aí o meu grande incômodo com esse filme. Ele é um filme bom, mas ele não foi um filme que me empolgou, porque eu senti como se eu estivesse assistindo um grande piloto de série, e que a gente não tem certeza se vai ter uma continuação. A série, pelo menos ali, a gente sabe que tem uns 7 episódios à frente para assistir, e o filme depende de uma renovação. E por isso eu senti que ao longo do filme inteiro ele deixa várias lacunas a serem preenchidas. Ele é um filme que mais introduz mesmo aquelas pessoas e aquele universo, mas ele é um filme que deixa muitas perguntas abertas para uma continuação. E como filme, eu acho que ele tem que ser algo mais fechado. Eu vou usar o Resgate de exemplo, porque ele é um filme que tem ali a missão, o resgate e tudo mais, e ele deixa uma possibilidade para continuação, mas se o filme não tivesse uma continuação, tudo bem a gente ter aquele final aberto ali também. Então The Old Guard não é um filme que ele deixa uma possibilidade para uma continuação com um final aberto só. Ele é um filme que na sua construção inteira, ele sempre deixa alguns questionamentos
que vão ser respondidos lá na frente em um outro possível filme. Então isso me incomodou dele não ser tão fechado ali nesse primeiro filme dessa história que eles estão contando. Eu faço essa comparação com o Resgate porque o Resgate também é um filme que originou de um quadrinho, então eu sinto que esse filme ele tem muito mais aspecto de série do que de filme realmente, justamente por essas lacunas abertas. Mas como eu falei, ele é um filme bom sim, ele tem uma ação boa, mas ainda assim é um filme que precisa melhorar o seu ritmo e também ter esses enredos mais fechados dentro da proposta daquele filme. Mas deixa você aí nos comentários, o que você achou de The Old Guard? Você já assistiu? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo, então não esqueça de deixar o seu gostei, se inscreve aí no canal e também divulga nas redes sociais, no WhatsApp, para os amigos, tudo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!